E aí, família, tudo bem com você? Estou aqui para mais um devocional. Meu coração cheio de alegria de poder compartilhar com você, né, esse tempo aqui que nós estamos tendo nas nossas manhãs, tardes e noites, onde você assiste. E tem sido um tempo muito bom, maravilhoso. E eu quero convidar você então para nós meditarmos um pouco mais na palavra de Deus. E já faz aí a sua oração no seu coração para Deus falar com você. Né? Abre o seu coração para a palavra, abre o seu coração para aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, tá? Para que você possa ser transformado, melhorado, né? Que você possa crescer em Jesus através das suas palavras, né? Da sua palavra. Então quero convidar você a ler o livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 22, 23 e 24. Efésios, capítulo 4, verso 22, 23 e 24. Diz assim: E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo a Deus é criado em verdade, é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha que palavra poderosa, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tendo uma tremenda dificuldade de lidar com o pecado, né? O pecado, ele está se desenvolvendo na nossa cultura, na vida das pessoas. Ele tem sido o tom, ele tem sido o norte para onde as pessoas estão indo. O pecado está definindo o estilo de vida das pessoas e como elas vivem, e a gente sabe que o pecado é aquilo que traz condenação, né, para toda a humanidade, aquilo que coloca o homem num lugar de inimizade contra Deus, contra as suas leis, contra os seus mandamentos. E, infelizmente, muitas pessoas estão cegas para isso, estão vivendo suas vidas no pecado. Então nós temos essa grande dificuldade de hoje olhar, né, para a nossa cultura e ver o pecado. Em vários lugares, né, de várias formas, digamos que o pecado não foi ali assim a base, né, para muitas culturas. Algumas culturas que surgiram de missionários e evangélicos acabaram estabelecendo uma cultura um pouco mais próxima dos valores cristãos. Automaticamente o usufruto da cultura foi mais moralmente correto. E aí quando você vê que há uma transformação cultural, agora tendo o pecado como cerne, como norte das suas vidas, se desestabelece aquilo que eram os valores da palavra de Deus, e na verdade se dificulta muito mais a pregação do evangelho e o entendimento das pessoas em relação àquilo que é pecado e aquilo que não é, e como que elas vão viver a vida delas. E quando a gente está falando do problema do pecado, a gente está falando também de pessoas dentro da igreja que já se identificam como cristãs, que já se identificam com esses valores cristãos, mas que ainda, em boa parte da vida delas, são conduzidas pelo pecado, né? E quando a gente fala assim, parece que a gente talvez está colocando aqui, né, um peso, né, ou um dedo de julgamento e condenação, mas não é isso. A Bíblia está falando aqui no versículo 22 que quanto ao trato, né, quanto ao jeito de viver, quanto ao comportamento, a forma como você vive, né, ele fala, vos despojeis. Ele está falando aqui de roupa, né, para nós nos despirmos, tirarmos essa roupa que nos identifica com o velho homem. O velho homem é aquele que viveu até antes da crucificação, até antes do novo nascimento. Era o nosso eu que viveu a vida toda sem Jesus. Ele está falando que esse homem e que essas coisas que o identificam como esse velho homem é aquilo que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que significa isso aqui? Concupiscências nada mais é do que um desejo forte. E aí ele está falando que é a corrupção desses desejos pelo engano. Vamos olhar então isso na prática, né?
O que seria esse engano aqui, né? A gente sabe que todo pecado é uma fraude. Todo pecado, ele é uma proposta de tentar se obter o benefício da santidade, o benefício da vida cristã por meio de ações pecaminosas. Então, quando a gente olha por exemplo, para desejos sexuais, né, eles não são pecado em si. Mas existe um lugar onde esse prazer é usufruído. E existem balizas, né, que vão estabelecer um caminho de como ele deve ocorrer. Mas por causa de ter esse desejo forte corrompido, eu acabo pecando. E como que ele é corrompido? Pelo engano. Né? Quando Satanás vira para nós e diz, não, mas não tem nada a ver se você ama. Né? Se você gosta, se vocês estão juntos, não tem problema, não precisa estar casado. Né? Não precisa acontecer do jeito que Deus estabeleceu. Né? Isso aí, na verdade, Deus estabeleceu assim porque naquela época era assim. Era outra cultura, outro jeito de viver. Né? A sociedade evoluiu e com ela os valores estão sendo revistos. Né? O que importa ali é o amor. Aí as pessoas tentam fazer uma análise rasa, né, simplista da essência das Escrituras e acabam tentando encaixar, né, justificar o pecado com uma releitura daquilo que seria, né, uma reformulação dos princípios de Deus para o nosso tempo. Então é engano, né? Lembra quando Eva chega diante da árvore do fruto que não poderia comer e a serpente fala com ela, por que você não come? Come aí. Não, eu não posso, né? Eu não posso comer, não posso tocar. Ah, mas será que é isso mesmo? Né? Talvez se fosse hoje ele falaria assim, não, mas isso aí Deus falou lá atrás. Tem muito tempo já mudou o jardim, né? Já passaram dias, talvez já passaram anos. E por que você não vai lá? Agora é outra coisa, come. A gente sabe que a história está ali narrada, né, no livro de Gênesis, no início do livro de Gênesis, a gente sabe que aquela mulher foi enganada pela serpente. Ela foi enganada pela serpente. A serpente, que é o diabo, mostra para ela, né, tenta dar uma outra cosmovisão daquilo que havia sido estabelecido por Deus a partir do desejo daquela mulher. Ela queria, né? A Bíblia fala que quando ela olha para aquele fruto, ela desejava, né? Imagina, os olhos dela brilharam, talvez deu água na boca, né? E aquele desejo forte foi corrompido pelo engano. Então, como que você pode fazer para não ser corrompido pelo engano? Né? Você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai se despojar do velho homem. No versículo 22 ele fala isso. Né? Quanto ao modo de viver antigo que vocês tinham, né, do velho homem, vocês precisam se despojar. Então, você precisa analisar e identificar na sua vida tudo aquilo que era práticas pecaminosas, tudo aquilo que foi corrompido pelo engano. Né? Como que eu faço isso? Eu preciso olhar para a palavra de Deus e saber, né, quais são os caminhos de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, ele me ensina aquilo que é pecado, aquilo que não é, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada, aquilo que precisa acontecer dentro de uma condição, aquilo que não vai acontecer dentro de condição nenhuma. Então eu preciso conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus está me ensinando. Eu preciso me sensibilizar ao Espírito Santo para que quando Ele fale ao meu coração eu consiga também discernir a sua voz, para que eu venha me despojar. Eu preciso olhar para mim e identificar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não está em conformidade com a sua vontade, com a sua palavra, para que eu possa me despojar, para que eu possa abrir mão, para que eu possa agora rejeitar essas práticas. E assim eu não vou ser mais enganado, eu não vou ter mais os meus desejos corrompidos pelo engano. Então você precisa se despojar do seu velho homem, se despoje, né? Se desvista, se desnude daquilo que realmente está conectado com esse velho homem. É uma velha prática que não agrada a Deus. Rejeite, se desfaça dela o mais rápido possível. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o que está no versículo 24. E vos revistais de um novo homem. Então agora é uma nova pessoa
que está vivendo uma nova vida. O velho homem foi crucificado com Cristo. Lá em Gálatas fala que você foi crucificado com Cristo, que agora não é você mais quem vive. Você não é mais aquele velho homem. Essas práticas não podem mais ser identificadas a você. Agora você é uma nova criatura. Então você se reveste, você se despoja, mas você está agora colocando novas vestes, né? No capítulo 6 ele vai falar de você se revestir da armadura. Então não é só se despojar. Tem gente que acha que a vida é ficar lutando contra os desejos impuros a vida toda, né? Tem gente que acha que a vida cristã se resume a ficar, né, sempre lutando contra o pecado, aquela coisa. Mas na verdade, uma vez que você se despoja, aquela prática, ela é substituída, né, por uma prática de um novo homem. Quais são essas práticas? Ele está falando aqui que nós precisamos nos revestir do homem, de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então justiça está ligado às práticas justas. Aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, e em santidade, é separado do pecado. Então eu me despojo dele para viver agora uma nova vida em justiça, em verdadeira justiça, que é aquela que Deus preparou. Quando ele diz, né, que ele agora nos criou e nos alcançou para que nós vivêssemos novas obras, boas obras, né, novas obras em Jesus. Então não adianta você ficar só lutando contra o pecado, você precisa colocar sua energia em você se vestir de uma nova vida, porque essa nova vida vai substituir essa vida antiga, ela vai te ajudar você a não ficar só lutando contra o pecado, mas a viver em graça, debaixo, né, da mão poderosa de Deus, aonde você agora produz santidade. Você está vivendo segundo a graça de Deus, segundo essas novas vestes de um novo homem, um novo comportamento, nova mentalidade, novo jeito de viver, para que você possa agradar a Deus e viver segundo a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas não vencem o pecado. Elas só lutam contra os desejos. Mas a verdade é que a vitória já está garantida no momento em que Cristo vem habitar em mim, me torna um novo homem, e esse novo homem é revestido pelo Espírito de Deus, pela sua palavra, né, com as armaduras de Deus, para que eu possa cumprir debaixo da graça, através, né, da ação do Espírito, eu vou viver uma nova vida em justiça e santidade. Então, pare de lutar somente contra o pecado, pare de ficar nessa batalha, né, da vida toda lutando contra as mesmas coisas. Seja uma pessoa que está vivendo em santidade para agradar o coração de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado seu coração. Eu acredito que seja para muitas pessoas, né, talvez uma novidade, mas é aqui o segredo de você não ser mais escravo do pecado. Despojai-vos, mas também revistais do novo homem que é segundo Deus, criado para viver a verdadeira justiça e santidade. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo, por essa palavra, por essa reflexão, que ela venha entrar no nosso coração e venha fazer transformação na nossa vida, Deus. Nós queremos, de fato, não ser mais enganado pelo pecado, né? Enganado e ter os nossos desejos corrompidos. Mas nós queremos que esses desejos sejam, Deus, batizados pelo Senhor para cumprir agora uma nova missão, que é nos aproximar do Senhor e nos ajudar a viver debaixo da justiça e da santidade que o Senhor tem para nós. Que cada pessoa que escuta e que assiste essa reflexão possa ter o seu coração transformado. Ajuda-nos, Deus, a ser novas criaturas e viver, de fato, como o Senhor deseja que a gente vive. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, eu espero que essa palavra abençoe seu coração. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, curtir e também comentar aí embaixo aquilo que o Senhor está falando com você nessa palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.